Vamos ler uma vez mais esta porção que nós lemos com as crianças. Marcos 2, do 23 ao 28. Queria convidá-los a se colocarem de pé. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes. E deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, nos ensina, que os nossos corações estejam prontos a receber a doutrina, que os nossos corações acolham o teu sagrado ensino e apliquem a vida diária, que nós amemos aquilo que tu amas, que nós aprendamos aquilo que tu ensinas, que os nossos ouvidos estejam abertos à tua fala, que estejamos quedados aos teus pés, para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Essa é a melhor parte, nós sabemos disso por teu ensino, por tua boca. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Devemos olhar para esse trecho, para esse ensino, observando algumas coisas importantes, irmãos, em termos contextuais. A primeira coisa é que Jesus já vinha sendo questionado muitas vezes pelos fariseus e pelos escribas dos fariseus. Isso vai acontecer desde o início do capítulo 2, só para lembrarmos. No capítulo 2, no início, a partir do verso 1, nós temos aqui questionamentos a Jesus acerca do perdão que ele dá àquele paralítico. Como ele poderia cometer tal blasfêmia? Aqui depois temos a partir do versículo 15, na verdade 13 em diante, o encontro de Jesus com Levi, e quando ele entra na casa de Levi para comer com publicanos e pecadores, e mais uma vez os religiosos questionam por que ele está comendo com pecadores. A partir do verso 18 até o verso 22, nós temos a controvérsia acerca do jejum, quando mais uma vez os religiosos questionam Jesus por que os discípulos dele não jejuavam, visto que os discípulos de João estavam jejuando, os fariseus estavam jejuando. E por que os discípulos de Jesus não participavam daqueles jejuns religiosos daquele tempo? Então, Marcos dedica o capítulo 2 para nos mostrar várias vezes que Jesus é acompanhado por opositores que estão esperando um momento, estão esperando uma falha, estão esperando um pecado para acusar Jesus de falso profeta, de falso ensinador. Mais uma vez, nós temos um questionamento semelhante, agora a partir do verso 23, registrado por Marcos. E a controvérsia aqui gira em torno do sábado. Observe bem: perdão, comunhão na mesa de Levi com os pecadores, jejum e agora o sábado. Marcos termina o capítulo 2 levando-nos para um ponto mais alto dos questionamentos acerca de Jesus. Por quê? Eu digo isso aos meus irmãos. Para o Islã, a Meca, a sexta-feira, o lugar de adoração do Islã são sagrados. Para o hinduísmo, rios são sagrados. Todas as religiões têm seus símbolos sagrados. Para o judaísmo, não havia nada mais sagrado nesse contexto do que a circuncisão e o sábado. Na vida do povo de Deus, esses eram dois pontos fundamentais, porque eram o selo do pacto com uma família judaica e o dia de culto.
Mas nós estamos falando aqui de um grupo chamado fariseus, que nós já estudamos sobre eles e vimos quem eram os fariseus e como eles eram zelosos a respeito da lei. A segunda coisa que nós devemos entender aqui em termos contextuais é que não só Marcos, mas qualquer outro autor das Escrituras, principalmente o Novo Testamento, não registram ensinos aleatoriamente. Marcos está possivelmente falando do versículo 23 do capítulo 2 ao versículo 6 do capítulo 3 sobre o sábado, porque os cristãos estavam tendo dificuldade de entender como esse descanso deveria ser vivido por eles. Se eles deveriam seguir todas as regras cerimoniais que envolviam o sábado na antiga aliança, ou se eles não deveriam guardar o sábado na nova aliança, ou se deveriam guardar como deveria ser isso. No livro de Atos nós vamos perceber que a igreja frequentava, os cristãos judeus frequentavam tanto a sinagoga como se reuniam para cultuar. E isso gradativamente vai mudando por causa da perseguição aos crentes nas sinagogas e no templo. Então os crentes vão se reunindo apenas nas casas. E isso se cria uma cultura de culto cristão, de liturgia cristã, e depois, com o passar dos séculos, o surgimento dos prédios, das catedrais, dos templos que a igreja construiu para a sua adoração. Então nós temos aqui um período registrado por Marcos, transitório, que a igreja estava tentando entender como se daria sua relação com esse mandamento do Antigo Testamento. E Marcos registra isso propositalmente para ensinar os cristãos a não lidarem com o mandamento do sábado de modo autoritário nem legalista. Repito, não lidarem com o mandamento do sábado de modo autoritário nem legalista. O sábado sempre foi um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Nós vamos observar lá no livro do Êxodo, no texto que nós lemos dos 10 mandamentos, que Deus orienta seu povo para que descanse no sétimo dia, porque Deus criou e ao sétimo dia ele descansou. O povo de Deus no Egito, durante 430 anos, escravizado, não tinha o costume de parar um dia na semana para adorar o seu Deus. E Deus institui o dia de adoração, o dia de sábado, e o povo deveria cessar as suas atividades depois da saída do Egito para dedicar-se à adoração unicamente a Deus. O povo deveria descansar nesse dia, porque o povo no Egito também não descansava. Então o culto e o descanso andavam juntos. A Bíblia desenvolve uma teologia do descanso. A Bíblia combate uma teologia da preguiça, ou combate a ideia da preguiça, ou vício, ou pecado da preguiça. Mas a Bíblia desenvolve uma teologia do descanso. Descanso do corpo para serviço da alma. Corpo descansado, mente descansada, disposição maior da alma. Essa é a dinâmica das Escrituras. Então, o descanso é fundamental nas Escrituras. Mas Jesus não está frisando aqui o ponto do descanso. Jesus está frisando o ponto do culto. Em Deuteronômio capítulo 5, Moisés repete os 10 mandamentos e fala mais uma vez da guarda do sábado. Mas Moisés faz uma mudança. Em Deuteronômio 5, Moisés não se refere ao sábado por causa da criação. Moisés se refere ao sábado por causa da redenção. Porque Deus tirou o povo do Egito. Deus libertou o seu povo. Então o povo deveria guardar aquele dia como uma memória do que Deus havia feito para a salvação do seu povo. Lembrando do cordeiro que foi morto, lembrando do sangue na verga da porta, lembrando de como Yahvé arrancou o seu povo do braço de Faraó e libertou o seu povo. Então, no dia de sábado, que chamamos de dia do Senhor, o povo deveria lembrar de duas coisas: descansar e adorar, naquele dia que Deus estabeleceu. Mas existiam leis a respeito disso. Não se podia andar mais de 800 metros, senão era quebra do dia de sábado na lei de Moisés. E uma série de outras recomendações na tradição judaica, algo que não estava nos livros de Moisés, mas foi criado pela tradição judaica, algo que era muito forte nesse período que Jesus estava aqui pregando em Israel, pregando na Galileia. E Jesus muitas vezes combateu essa tradição judaica que se desenvolve de modo divorciado do mandamento.
se cria mandamentos fora dos mandamentos que Deus disse. Então, isso é legalismo. É quando você desenvolve mandamentos e impõe isso a pessoas quando Deus não ordenou isso. E o sábado era o centro, possivelmente, de mandamentos legalistas que tinham se desenvolvido naquele período. Então, aqui nesse episódio, Cristo revela que o sábado não é um peso, o sábado é uma bênção. Entenda sábado aqui como dia de descanso. Tire da sua cabeça, 7º dia da semana, o dia de descanso, o dia que o povo de Deus se reúne para adorar. O sábado é uma bênção, não é um peso. O sábado não é um jugo, mas é descanso. Jesus ensina ainda mais sobre isso, que ele é Senhor do sábado. Isso significa que o descanso e a comunhão que o sábado propõe simbolizam algo muito importante em relação à redenção, em relação a Cristo. Então, a tradição reformada a qual pertencemos ensinou sempre que o sábado, no quesito cerimonial, passou. As questões cerimoniais da lei que envolviam o sábado foram cumpridas por Cristo, mas o aspecto moral do sábado, que envolve inclusive o culto, permanece. Nós lemos isso nos documentos reformados do século XVII. Por isso, nós guardamos o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, em memória da ressurreição de Cristo. Celebramos a Deus nesse dia, guardamos como mandamento. Então, esse texto nos ensina 3 coisas. Em primeiro lugar, a guardarmos o sábado sem legalismo e sem libertinagem. A libertinagem já é a quebra total do sábado. Mas o legalismo também é pecaminoso. Nos ensina a guardarmos o sábado do Senhor, o sábado cristão, o domingo, com misericórdia. Não apenas sem legalismo, mas com misericórdia. Por último, nos ensina que devemos guardar este dia em Cristo, o Senhor do sábado. Não por mero ritualismo. Em Cristo, o Senhor do sábado. Então vamos para o versículo 23. O texto diz: aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. Veja, as searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. 2 coisas importantes aqui que nos mostram que no entendimento tradicional dos judeus, Jesus havia quebrado, na verdade, o mandamento de modo duplo. A caminhada extrapolava o que a lei determinava. E colher espigas também quebrava. Jesus tinha permitido que os discípulos fizessem isso. Então, possivelmente, os fariseus aqui, ao olharem essa situação, diziam: agora a gente pegou ele. Agora ele não tem saída. Quebrou os mandamentos. Não é um verdadeiro judeu. Os discípulos aqui, observe, não estavam quebrando a lei, mas eles estavam quebrando tradições humanas. Tradições humanas. O legalismo, meus irmãos, acrescenta fardos onde Deus não colocou. Veja o verso de número 24. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Veja, se Jesus estava atravessando as searas com seus discípulos, eles estavam colhendo espigas, por que os fariseus estavam ali? Como é que eles sabiam? Eles estavam seguindo, eles estavam buscando acusação. Eles eram hipócritas. Isso é o legalismo. O legalismo chafurda na vida do outro para procurar pecados. O legalismo vai olhar no seu lixo para saber o que é que você está comendo. Dizendo: está errado. Está errado. Isso não é cristianismo. Paulo vai nos dizer que Deus não lhe colocou como juiz sobre seu irmão. Deus é juiz. Você é irmão. Aqui nós vamos aprender algumas coisas. Devemos guardar o dia do Senhor, mas sem acrescentar regras humanas que Deus não estabeleceu. Que Deus não estabeleceu.
Guardemos esse dia com deleite, com alegria. Mas não imponhamos situações onde Deus não disse nada. Segunda coisa, devemos ter zelo por esse dia, mas sem cair em julgamentos farisaicos contra nossos irmãos. Alguns irmãos talvez guardarão o dia do Senhor diferente de nós, em aspectos secundários. Não julgue seu irmão. Não julgue seu irmão. Talvez para você, o que você entende por culto, adoração e descanso seja ir para a igreja e dormir. Não é? Talvez seu irmão entenda que descanso e adoração é ir para a igreja e quando chegar, aguar as plantas. Ele vai estar descansando. Na cabeça dele, ele está descansando. Ou fazer alguma atividade que glorifique a Deus e que faça bem à sua mente, ao seu descanso. Tenhamos cuidado para não incorrermos em pecados farisaicos de julgamento contra os nossos irmãos. Terceira coisa, precisamos distinguir entre o mandamento de Deus e os costumes eclesiásticos. O primeiro é obrigatório, o segundo pode ser útil, mas nunca é absoluto. Certo? Costumes não é absoluto. Você pode ter um costume de ir à igreja e ao final do culto você ter um cafezinho, ter um chá, ter uma torrada. Você pode ir em outra igreja e não ter isso. Aí você não pode dizer, aqui não guarda o dia do Senhor, porque guarda quando tem bolacha. Só está certo quando tem bolacha, torrada e café. Só está certo se o culto for de 18 horas. Tenha cuidado para não supervalorizar coisas que o Senhor deixou em aberto para nós. Nossa alegria no dia do Senhor, observe isso, essa é uma aplicação importante. Nossa alegria no dia do Senhor não deve estar em listas de proibições, mas no privilégio de adorarmos a Deus. Nosso deleite não deve estar pensando, não deve ser pensar ou ficar pensando, o que é que não pode, o que é que não pode, o que é que não pode, o que é que não pode. Deve ser em adorar a Deus. O nosso deleite deve ser esse. E aí você precisa perguntar a si mesmo, eu guardo o dia do Senhor como bênção ou como um fardo? Porque se é um fardo, inclusive esse esforço religioso pode ser pecaminoso. Porque o dia do Senhor também pode se tornar um ídolo. Embora seja um mandamento. Vejamos o verso 25 e 26. Mas ele lhe respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes. E deu também aos que estavam com ele. Perceba que parece uma transgressão terrível de Davi aqui. Davi come os pães consagrados, que eram devidos apenas aos sacerdotes. E agora? Jesus não cita Davi condenando Davi. Jesus cita Davi, o caso de Davi, como jurisprudência. Jesus cita aquele caso como jurisprudência. Jesus cita Davi que comeu os pães consagrados por necessidade. É o que nós chamamos de obras de necessidade. Então, a lei não foi dada para destruir a vida, mas para preservá-la. Davi e os seus homens estavam com fome e precisavam comer. E entraram lá e disseram, a gente precisa comer, o pão que tem é esse, a gente vai comer. Durante muito tempo, por exemplo, muitas igrejas evangélicas tinham que pegar o vinho que sobrava na ceia e jogar fora em água corrente, porque aquilo ali era sagrado. O pão tinha que ser colocado num saquinho e enterrado. E aí uma vez uma pessoa me disse,
Aí na sua igreja as crianças tomam o vinho e comem o pão depois da ceia. Eles tomam e comem. Se deixar um só, come tudo. Deixa o bichinho comer, ele não está com fome. O pão, depois do cerimonial, é pão. Normal, sempre foi, né? Até no cerimonial é pão. Mas ali agora, depois que acabou a cerimônia, é alimento. Davi encarou os planos de proposição como alimento, rendendo graças a Deus pela provisão. Isso aqui é importante, irmãos, porque Jesus está nos ensinando que o dia do Senhor deve ser guardado, mas atos de necessidade e misericórdia não quebram o mandamento. Não quebram o mandamento. Ajudar o necessitado, socorrer os enfermos, trabalhar em serviços essenciais são permitidos pela Sagrada Escritura. E não são contabilizados como pecado. Obviamente o crente deve desejar guardar integralmente o dia do Senhor. Mas estes casos, necessidade de enfermos, socorro, trabalhar em serviços essenciais, não são proibidos. São uma bênção. São uma bênção. Você só sabe que o que a Bíblia diz sobre obras de necessidade, você só sabe que isso é uma bênção quando você adoece num domingo e precisa ir para o hospital. Quando sua gasolina acaba, na hora que você vem para a igreja. Aí o que é que você faz? Vou andando. 9h15. Onde é que você mora? Eu moro lá no Chique-Chique. Você não chega, né? A tempo do culto iniciar-se. Não devemos usar a guarda do dia do Senhor como desculpa para falta de compaixão. A Escritura diz: misericórdia quero e não sacrifício. É assim que a Escritura diz. Em terceiro lugar, meus irmãos, em termos de aplicação aqui, famílias devem usar o dia do Senhor para descanso real, físico e espiritual. Físico e espiritual. Precisamos discernir entre profanação, transformar um domingo como um dia como qualquer outro e não respeitá-lo como um dia que o Senhor abençoou para adoração. Devemos distinguir isso de exceções legítimas, necessidades e misericórdia. E aí, mais uma vez, eu pergunto: o uso do dia do Senhor para você se desenvolve no amor ao próximo ou manter rituais litúrgicos? Você só quer manter rituais litúrgicos ou você guarda o dia do Senhor também amando o próximo? Jesus está nos ensinando isso aqui. Vejamos o versículo 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja que há uma ligação que Jesus faz aqui do que Davi fez com o que ele estava fazendo. E ele diz que ele é Senhor. Ele está dizendo o que o autor aos Hebreus diz, que Jesus é maior que Davi. Que Jesus é superior a Davi. Jesus revela que o sábado é um dom, meus irmãos, não um peso. Os fariseus encaravam o sábado como um peso. Jesus é Senhor do sábado e sua ressurreição inaugura um novo tempo de extrema consolação para o seu povo. Cultuar ao Senhor no dia que ele estabeleceu é um privilégio abençoado, não um peso. Não um peso. Não é igual aí trabalhar em dia de chuva, 5 da manhã. Nossa, sair nessa chuva é terrível. No Brasil, nós não paramos no inverno, né? Nós não paramos. Em muitos lugares para tudo no inverno. Nós não paramos. Continuamos as nossas atividades. O dia do Senhor é deleitoso. Ah, pastor, e se eu estiver cansado? Se eu perguntar aqui a vocês, quem está cansado? A nossa sociedade, como já disse um escritor contemporâneo famoso, é a sociedade do cansaço. Pergunte às mães de filhos pequenos aí se elas estão descansadas hoje. Ou até os filhos maiores também, né? O descanso da nossa alma é mais importante que o descanso do nosso corpo.
corpo precisa desfrutar de descanso. Mas uma vez que o corpo descansa, sem o devido descanso da alma, nós seremos conduzidos a uma indolência espiritual, a enfermidades espirituais. Se precisamos escolher entre o descanso da alma no dia de adoração e o descanso do corpo, escolhamos o descanso da alma. A menos que você esteja enfermo, né? Aprendemos que o dia do Senhor é um presente de Deus para seu povo. Por isso devemos recebê-lo com gratidão e não com relutância. Não é um dia opcional para o povo de Deus, é um mandamento. Devemos dedicar esse dia à adoração, comunhão, descanso e obras de misericórdia. Guardar o domingo, meus irmãos, não é um fardo, é um privilégio de anteciparmos o descanso eterno. Vá comigo para Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O autor aos Hebreus está trabalhando nesse capítulo, no início dele, a respeito do descanso eterno que tem uma conexão com o descanso semanal do dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor para adoração é uma antecipação da glória celeste. Por isso é um deleite. Por isso nosso coração deve estar ansioso pelo culto. Não considerar o culto um peso, mas estar ansioso pelo culto. Devemos aproveitar o domingo para fortalecer a fé, com jejuns, frequentando o culto dominical, a escola dominical, lermos a palavra de Deus, ou antes do culto, ou depois que chegarmos em casa após o almoço. Devemos orar em família, devemos cantar juntos, devemos conversar sobre o que aprendemos na escola dominical ou aprendemos no sermão. Essa é a dinâmica do dia do Senhor. Sem legalismo. Guardemos o dia do Senhor no Senhor. Sem legalismo. O dia do Senhor deve nos lembrar que o verdadeiro descanso não está na folga. O verdadeiro descanso não está na folga, mas em Cristo, que é Senhor do sábado. O verdadeiro deleite não está na folga. Ah, que bom. Amanhã é domingo. Dia de acordar de 11 horas. Não, amanhã é domingo, dia de estar na casa do Senhor. Ele é Senhor do sábado. Mas, pastor, eu preciso lavar roupa domingo de manhã. Ou você acorde 4h30, 5 horas, ou lave no sábado à noite. É maravilhoso lavar roupa no sábado à noite. Ou outro dia da semana. Outro dia da semana. Mas esteja aqui, na casa de Deus, no dia que Ele estabeleceu. Então, você está usando este dia, o domingo, para renovar a sua fé, ou ele é apenas mais um dia? Esse dia que o Senhor estabeleceu não é para você dizer assim, domingo dá para a gente ir para a igreja. Vou ver direitinho aqui, viu, se vai dar para eu ir. Qualquer coisa, se eu for, eu chego lá, não diz o matuto, né? Se eu for, eu chego lá. Se eu for, eu vou. Esse é o sábado do Senhor, é o dia que o Senhor estabeleceu. Você deve estar aqui. Diga isso a você. Não fique muito preocupado, está dizendo ao outro. Diga isso a você. É assim que a palavra me fala. Agora, como crentes amadurecidos, nós também temos que cuidar do outro quando ele não conhece a palavra de Deus nesse aspecto. Dizemos aqui, você tem que priorizar a palavra. Você tem que priorizar o culto. Você tem que priorizar o que Deus diz. Em amor, com misericórdia. E aí eu quero concluir para vocês dizendo o seguinte. Em Marcos 2, 23 a 28, aprendemos 3 verdades com desdobramentos. A primeira delas, o legalismo distorce a palavra e a lei de Deus.
Segunda, a necessidade humana é vista como importante quando os homens de Davi comem, como os discípulos de Jesus comem. A necessidade humana é vista como importante. Isso deve ocupar nossas meditações. Deus nos ensina assim. Em terceiro lugar, o sábado é um presente de Deus cumprido em Cristo, o Senhor do sábado, para que nós vivamos em deleite nesse dia que o Senhor estabeleceu. Portanto, nós devemos guardar esse dia com alegria, sem legalismos, mas sem negligência também. Guarde essa frase. Guardemos o dia do Senhor sem legalismo, mas também sem negligência. Amém, meus irmãos? Usemos esse dia para descansarmos das nossas fadigas da semana. Usemos esse dia para adorar a Deus junto com o povo dele. Usemos esse dia para servir ao próximo com atos de misericórdia. Usemos esse dia para antecipar o descanso eterno que nos aguarda em Cristo. Se você sabe que tem um irmão, uma irmã da igreja, que são idosos, que não tem carro, realize uma obra de misericórdia. Vá buscar e vá levar. Se você sabe que tem alguém, ou mesmo um familiar seu, ou membro da igreja, que está hospitalizado, visite-o à tarde no hospital. Obra de necessidade e de misericórdia. Exerça isso no dia do Senhor. Assim viveremos esse dia não como um peso, mas como uma bênção que aponta para a eternidade. Amém. Vamos orar? Senhor, neste momento eu quero apresentar este rebanho que é teu. Que nossos corações sejam conduzidos a este ensino maravilhoso de nos deleitarmos no Senhor. Assim como vimos no último sermão de Marcos, que um jejum é o banquete da graça. E que a guarda do dia do Senhor faz parte desse banquete. Que Deus nos proporciona, que o Senhor nos dá para fortalecimento do nosso espírito, para o amadurecimento de nossa fé, para o estreitamento de nossa comunhão, para o aprofundamento do nosso conhecimento a respeito de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, mas não fiéis por peso de obrigação, mas nos deleitando naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor se alegra. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pelo santo mandamento. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Abençoa esta igreja, Senhor. Fortalece essa igreja como nós cantamos. No nome de Jesus. Amém e amém.